Olá, como estão vocês? Todos bem? É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para falar um pouco dos ensinamentos da doutrina espírita. O tema de hoje que nós vamos comentar um pouquinho é sobre o aborto e o espiritismo. Aí você que gostaria de receber a fluidificação da sua água, pode providenciar seu copinho de água, sua jarra, que eu espero. O tema de hoje, ele é bastante delicado, porque a gente vai falar de vidas humanas, né? E o aborto, ele é a interrupção da vida. O aborto vem do latim ab ortus, que significa privação do nascimento. É a interrupção da gravidez que pode ocorrer de forma espontânea ou de forma voluntária, através da intervenção médica ou provocada pela própria gestante. Então, como eu disse, o aborto é a interrupção da vida. Nós que defendemos a doutrina espírita, defendemos a vida, porque entendemos que a vida Deus é quem dá e somente Deus é quem pode tirar. Mas não estamos aqui para julgar ninguém, nem quem já cometeu aborto, nem quem é a favor do aborto ou contra o aborto. Nós estamos aqui para falar o ponto de vista da doutrina espírita e também para esclarecer algumas dúvidas, porque muita gente tem dúvida a respeito do tema, né? Então vamos lá. Um feto humano não nascido é geneticamente um ser humano completo, cujo começo se inicia na concepção. Então, quando falamos de um feto, não é uma coisa qualquer, é uma vida, é um ser humano completo. A gente sabe que o coração do feto começa a formar-se por volta dos 18 dias após a concepção. Então, vocês vejam bem, em poucos dias, o coração já está lá se formando e batendo, né? Ele começa a bater por volta dos 21 a 24 dias, o coraçãozinho está lá pulsando. Por isso que muitos países autorizam as mães que estão indecisas com relação a manter a gravidez ou não, a fazer o exame, onde elas podem visualizar o coração do bebê, é o ultrassom. Então, a mãe vai lá e faz o exame e ela vai ver a bombinha do coração do seu bebê pulsando. Aí, ela vai entender que esse coraçãozinho já é totalmente uma vida. Ele não é só um fragmento, ele não é só um tecido qualquer, né? Ele é uma vida. Então, eles acreditam que as mães, a partir do momento que vem o coraçãozinho dos bebês pulsando, elas se sensibilizam e muitas voltam atrás da decisão de cometer o aborto. O cérebro humano começa a formar-se aos 23 dias. Num feto com 6 semanas, o cérebro é formado o suficiente para produzir ondas cerebrais, o que significa que a maioria dos abortos destroem um feto com o funcionamento cerebral já ativo. Ele já pensa, ele já sente, ele já pulsa, né? São muitos os motivos que levam uma mulher a abortar, a fazer essa opção. Não se sentir preparada para ser mãe, ter sido abandonada pelo companheiro, porque ela perderá o emprego, porque ela será expulsa de casa, por ela não ter como sustentar mais uma criança, por não querer mais ter filhos. Seja qual for o motivo, não cabe à sociedade, à igreja, à mídia ou qualquer outra instituição julgá-la e muito menos condená-la. Nós não temos moral para condenar ninguém, né? Nosso objetivo aqui hoje não é de condenar. Nosso objetivo hoje é orientar, é
é entender todo o processo que ocorre, tanto moral, espiritual, físico, por trás de um aborto, né? É isso o que nos move, é isso que nos faz estar aqui hoje preparando essa palestra para vocês. Vamos dar dados aproximados, tá? Porque como muitos abortos são feitos de maneira clandestina e não aparecem nas estatísticas, a gente vai falar assim de uma maneira aproximada. Então, 14,1% das mães têm relacionamento problemático com o companheiro, que discorda do nascimento de uma criança. 25,5% eles pretendem adiar o nascimento dessa criança. 21,3% eles alegam que tem falta de condições econômicas para arcar com esse bebê na família. 10,8% sentem que a vida profissional seria perturbada por ter uma criança e depois vem toda aquela problemática de não ter com quem deixar, quem cuidar, como que vai fazer quando a criança está doente. Muitas empresas não entendem as faltas da mãe ao trabalho para levar o filho no médico ou então para ficar com o filho em casa quando esse está doente, né? Então isso também é uma preocupação das mães. 7,9% não querem mais ter filhos. 3,3% das pessoas praticam o aborto por conta de descobrirem antes do nascimento que a criança tem algum tipo de má formação. Então, por conta da má formação do feto. 2,8% são casos em que a vida da mãe é colocada em risco. A gravidez ocorreu de alguma maneira que coloca a vida da mãe em risco. Então, diante disso, a mãe pratica o aborto, por muitas vezes orientação do próprio médico, que a adverte sobre esse risco. 2,1% são por outras situações, outros casos que as mães, não desejam que essa criança venha ao mundo. Então, elas pretendem adiar o nascimento, elas têm falta de condições econômicas, elas têm relacionamentos problemáticos ou o companheiro discorda, consideram-se demasiado jovens, sentem a sua vida profissional perturbada, não querem mais filhos, têm medo de ter uma criança com má formação e também são orientadas por conta do risco que elas correm de vida, dependendo o tipo de gestação que essas mães adquiriram, né? Em cada 10 mulheres, cabe dizer que em cada 10 mulheres, 2 praticam o aborto. Então é um índice muito elevado, né? É inacreditável como tantas pessoas lutam pelo não à pena de morte e depois, com a mesma dedicação, elas lutam pelo sim ao aborto. É mais ou menos a mesma coisa. Ou é a mesma coisa, porque nós estamos falando de vidas. A pessoa que está lá lutando pela sua vida, julgada pela pena de morte, ela está lá porque ela cometeu algum crime. Agora, e o feto? E a criança que não cometeu nenhum crime e não é dado a ele a chance de se defender, de lutar, porque ele não tem meios, não tem recursos, é totalmente indefeso, não tem como, reagir. Então são vítimas que não têm como se defender, não tem como ser mais forte do que a agressão. O dom da vida nenhum de nós pode conceder. Nós somos apenas os mediadores da vida. A vida é de Deus. Jesus, o Cristo divino, nos ensina a corrigir o que está errado sem julgar, nunca julgar. E essa deve ser a nossa postura diante do tema do aborto. Há mais de 2000 anos, com tanta sabedoria, ele nos disse: aquele que estiver sem pecado, que atire
a primeira pedra. Isso está no Evangelho segundo João, né? E quem de nós pode fazê-lo? Nenhum de nós, nem naquele tempo e nem agora. Afinal, todos temos os nossos erros a serem corrigidos. Então não podemos falar nada do outro, julgar o outro. Temos o livre-arbítrio. Essa nossa decisão, essa nossa escolha é só nossa. Nós podemos sim aconselhar as pessoas, dar a elas os bons ensinamentos e os bons aconselhamentos, assim como os nossos protetores fazem com a gente. Mas julgar não, julgar já não nos compete no caso, né? A doutrina tem o objetivo de esclarecer, de trazer soluções que o Divino Mestre nos oferece para que aprendamos a preservar a vida e ainda mais para corrigir eventuais falhas, independentemente de quando tenhamos cometido esses delícias, seja nestas ou em outras existências. Não podemos julgar justamente por isso, porque não sabemos o que fomos e o que fizemos nas outras vidas, e muito menos o quanto estamos endividados na vida atual, certo? O que difere o aborto espontâneo do aborto provocado? Porque existem várias, pelo menos algumas maneiras de se provocar o aborto, né? O aborto espontâneo, ele é de natureza diferente a do aborto provocado. Afinal, a primeira situação, que é o aborto espontâneo, ocorre sem que a família tenha desejado o aborto, significando um processo natural na vida daquele espírito que está para reencarnar, né, a criança, e também na vida da família, no caso, os pais. Isto ocorre porque, constante as leis divinas, aquele espírito tem um período muito breve para cumprir aqui na Terra. Esta era a sua missão espiritual, esse pedacinho de tempo muito pequenininho. Ele era o tempo que ele tinha. Então, isso ocorre consoante as leis divinas. Aquele espírito, como eu falei, tem um período muito breve para cumprir aqui na Terra e esta era a sua missão. Então, vamos lá. Esse processo de separação que é tão rápido, mas é muito doloroso para quem tem que enfrentar essa aparente distância entre os que permanecem no mundo material e os que retornam ao mundo espiritual. Mas não se trata espiritualmente de uma perda. Os pais que se dispõem a esse gesto tão generoso de ter um filho por tão pouco tempo sob a sua responsabilidade no mundo material, assumiram no mundo espiritual esse compromisso de recebê-lo em sua guarda por período tão curto. Ao tomarem essa decisão, ainda na pátria espiritual, né, na pátria da verdade, eles conheciam o drama que enfrentariam, mas acima de tudo, desejavam contribuir com a trajetória daquele ser que lhes fora confiado como filho, demonstrando assim um ato de grande coragem e de grande amor. Por isso, diante da lei divina, essa separação não representa um ponto final nesse vínculo espiritual que uniu essa família. Pelo contrário, esses laços permanecem vivos, eles continuam sendo filhos e pais, prova de que amparo celestial não abandonará a ninguém, certo? Eles tiveram essa escolha, eles quiseram assumir esse compromisso, eles quiseram colaborar na obra do Divino Mestre, né? Porque existe também o aborto acidental. O aborto acidental é aquele que ocorre com a queda ou mesmo algum acidente que acontece com a mãe que acaba por expulsar o feto sem a intenção da mãe. Foi um acidente, por isso que diz aborto acidental. O espontâneo, o aborto espontâneo é esse que eu estava acabando de comentar. Ele é aquele que ocorre repentinamente, sendo mais frequente na terceira semana de gestação, também independente da vontade da mãe. Agora, o aborto induzido ou provocado
Ele pode ocorrer em clínicas clandestinas ou legalizadas, em casa, com a ajuda de outras pessoas, ou a mãe sozinha. Esta prática se constitui por intenção da mãe ou de outras pessoas e pode acontecer com a ajuda de medicamentos ou a introdução de objetos a fim de retirar aquela vida do ventre materno. Então, é um aborto provocado. Triste, né? O aborto espontâneo ocorre involuntariamente por acidente ou anormalidades no organismo da mulher. Ocorre normalmente nos primeiros dias ou nas primeiras semanas de gravidez, com o sangramento quase igual ao fluxo menstrual, podendo muitas vezes confundir a mãe, confundir a mulher do que realmente está acontecendo. A religião do terceiro milênio esclarece que a ligação que une as famílias não é apenas biológica ou jurídica, mas antes de tudo é espiritual. E é isso que nós estamos aqui para ver hoje. Porque esse espírito que pretende reencarnar, ele fica às vezes por muitos anos, às vezes décadas, preparando-se para vir ao mundo através dessa reencarnação. Ele se prepara muito tempo para que isso aconteça. E quando acontece o aborto, é muito grande a frustração desse espírito. Para ele é uma decepção, é uma tristeza muito grande. Entenda porque o aborto provocado pode ser considerado um gesto de violência com graves consequências espirituais. O aborto provocado é um gesto de violência. É de índole distinta da do espontâneo. Trata-se da eliminação da vida biológica de um ser espiritual que tinha sido autorizado por Deus e por seus pais para reencarnar. Toda relação sexual que resulta em fecundação do óvulo pelo espermatozoide é um sinal de aceitação do compromisso dos pais com aquele espírito que deseja nascer na Terra. Ainda que seus pais não tenham um relacionamento estável ou digam que não desejam ter um filho naquele momento, o fato de conscientemente se disporem a um gesto que possa resultar em gravidez é considerado com a concessão deles, por intermédio de seu livre-arbítrio, para que aquele espírito possa reencarnar sob sua responsabilidade. Quando perguntaram ao Chico Xavier o que ele achava, o que ele pensava, o que ele entendia pelo aborto, ele respondeu assim: eu agradeço muito a minha mãe por ela não ter me abortado. Foi uma escolha dela. E se eu vivo, é porque ela me deixou viver. Olha que lindo. Ele não julga, ele não condena. Ele agradece a sua mãe por ter lhe dado direito à vida. Porque ele vem de uma família numerosa e pobre, que se fôssemos avaliar a nossa ótica, também acharíamos que aquela mãe não tinha condições de criar mais um filho. Mas, no entanto, ela se determinou a ter esse filho. E se não fosse a essa mãe que quis ter esse filho, nós não conheceríamos o que é hoje para a gente. Esse grande homem que ajudou na construção, na divulgação da doutrina espírita, com seu trabalho, com seus livros, com sua caridade, com toda a sua dedicação. Veja bem, uma vida, o quanto ela é importante para a humanidade, né? O aborto provocado pode ser descrito como a morte prematura, medicamente induzida, de um embrião ou de um feto ainda no útero materno. A família, a nossa família, começa lá no mundo espiritual. Ela é sagrada e exige de nós muita responsabilidade. Vale lembrar que muitas das reencarnações são planejadas, como eu falei, há séculos,
há milênios de antecedência, representando às vezes oportunidades únicas de contribuir para a melhora de si próprio e do mundo, e também como chance de resgate de débitos do nosso passado, faltas que tenhamos nesta existência ou em existências anteriores, por intermédio da lei universal da reencarnação. É a ocasião divina que permite estarmos unidos com aquele a quem amamos e que foram designados por Deus para que pudéssemos vencer em nossa jornada de evolução espiritual. Por isso, para que pudéssemos vencer essa jornada, interromper esse planejamento é gerar para nós mesmos terríveis sofrimentos. Do ponto de vista biológico, o aborto provocado é muito sério e doloroso para a mãe e para a criança. O corpo da mulher que estava preparado para receber essa criança pelos 9 meses seguintes sofre uma interrupção antinatural que representa um imenso ato de violência. A brutalidade não é só com a criança que estava sendo gestada e que perdeu o direito de sua vida. A violência profunda também contra a mulher que sofre através de danos psíquicos, físicos, espirituais muito graves, consequências dessa decisão, muitas vezes impensada ou inconsequente. No que se refere à saúde física, quando esta provoca o aborto, são aumentadas as proporções para o desenvolvimento do câncer de mama, da depressão, há ainda grave incidência de tentativa de suicídio. Enfim, são complicações que muitas vezes não são narradas e impede que decisões sejam mais acertadas. Então, por aí a gente vê o grau de complicação que fica ao entorno da atitude do aborto, né? As suas consequências, o psicológico, o físico, o espiritual, tudo envolvido de uma maneira assim densa, pesada. E esse espírito? Coloquemo-nos no lugar do espírito reencarnante. Imagina você fazer toda uma preparação para retornar a essa vida com a missão de se corrigir, de se melhorar, de desempenhar o seu papel de uma forma honrada, digna, um aprendizado novo, uma chance que você esperou por muito tempo. E quando você se sente apto a reencarnar, a ter a sua chance de se redimir, de se corrigir, acontece uma interrupção. Como fica você, reencarnante, diante disso? O que sente você que perdeu a chance de uma nova vida, que perdeu uma nova oportunidade, que fez planos, que teve sonhos para esse momento? Como fica você? Como ficaria você no lugar desse espírito? Será que você já foi um espírito fruto de um aborto? Consequência de um aborto? Será que em outras vidas você já passou por isso você carrega com você algum trauma, alguma dor, algum vazio dentro de você? É o que não sabemos, mas isso também pode já ter acontecido com alguns de nós. Em resposta à pergunta sobre o que a doutrina ensina sobre a prática do aborto, eu devo dizer que ela é contra, tá? Contra tudo que vai contra a vida. Com base na sua filosofia, no seu caráter espiritual e reencarnacionista. Esses fundamentos encontrados no capítulo 11 da Gênese, obra publicada por Allan Kardec, ao descrever o processo da encarnação do espírito, dando a ideia clara e precisa de que a vida começa no momento da concepção.
são algumas horas após a fecundação, tipo de 4 a 6 horas, o espírito se liga por aqueles laços fluídicos, né, perispirituais, ao corpo que vai se formar. Portanto, interromper a vida do futuro bebê é considerado um crime, pois impede a esse espírito reencarnante a sua volta aqui para o planeta Terra para progredir. E de acordo com a questão 359 de O Livro dos Espíritos, publicado também por Allan Kardec, no caso de a mãe correr risco de morte, é preferível que seja sacrificado o ser que ainda não existe, a sacrificar a vida da gestante. A lógica da interrupção da gravidez está no fato da mãe continuar viva e poder ter outras gravidezes, né? E esse espírito voltar um pouco mais além, mas ele terá essa chance. E como nós espíritas somos reencarnacionistas, ela poderá ser mãe novamente do espírito que não reencarnou dessa vez. Teve esse problema, a mãe, a sua vida estava em risco, então nesse caso, perder a vida de uma mãe para trazer ao mundo a vida de uma criança? Não. Vamos salvar a mãe e numa outra oportunidade esse espírito terá a chance de voltar e ter o seu lugar, a sua hora, o seu momento para desenvolver a sua missão aqui na Terra. Agora, os abortistas, com o argumento de que são feitos 1 milhão de abortos clandestinos no Brasil, estão pleiteando, né, a legalização do aborto. Porém, o suposto elevado número de abortos clandestinos realizados no país não é e nunca será argumento capaz de justificar a legitimidade para se matar seres indefesos ou de apenas um sob o manto da lei. E tem mais. Como chegaram a esse número? Como saber? Se esses abortos, a maioria deles são feitos de forma clandestina, como que eles conseguem esses dados? Se os abortos são praticados sem fiscalização e sem o controle de autoridades, como saber? Como foram coletados esses dados? Qual o órgão do governo que é responsável por essa pesquisa que faz esses levantamentos? Chico Xavier, quanto ao uso dos anticoncepcionais como método de controle de natalidade, ele posicionou-se favoravelmente para que o crime do aborto seja devidamente evitado. Então, é isso. Nós temos várias maneiras de evitar a gravidez, né? Através dos anticoncepcionais, né? Dos preservativos. Hoje está tudo muito aberto, muito esclarecido. E também temos a distribuição gratuita dos, né, meios para se evitar uma gravidez. Então, o ato sexual tem que ser carregado de responsabilidade. Não é uma brincadeira, não é uma coisa irrelevante, é uma coisa muito séria. Porque através de um ato sexual é que se chega a uma vida. Então, para não ocorrer um aborto por conta de um relacionamento sexual que não era com a finalidade de engravidar, com a finalidade de fazer um filho, chegar nas vias, de fato, nas consequências, temos os meios para evitar, né? Então, por que não fazer uso desses meios, não sermos mais cuidadosos com os nossos corpos, com o corpo do outro e com a vida, principalmente a vida desses seres indefesos, né? Que são gerados assim e depois simplesmente são ceifados da face da terra através do aborto, né? Tem aqui na literatura espírita a carta ou diário de um bebê. Eu vou ler um pedacinho para vocês. Ele começa assim: 5 de outubro. Hoje teve início a minha vida. Papai e mamãe não sabem. Eu sou menor que um alfinete. Contudo, sou um ser individual.
Todas as minhas características físicas e psíquicas já estão determinadas. Eu terei os olhos do meu pai e os cabelos castanhos e ondulados da mamãe. E isso também é certo. Eu sou uma menina. 19 de outubro. Hoje começa a abertura da minha boca. Dentro de um ano, eu poderei sorrir quando os meus pais se inclinarem sobre meu berço. A minha primeira palavra será mamãe. Seria verdadeiramente ridículo afirmar que eu sou somente uma parte da minha mãe. Isso não é verdade, pois eu sou um ser individual. 25 de outubro. O meu coração começou a bater. Ele continuará sua função sem parar jamais, sem descanso, até o fim dessa minha existência. De fato, isso é uma grande dádiva de Deus. 2 de novembro. Os meus bracinhos e as minhas perninhas começaram a crescer, até ficarem perfeitas para o trabalho. Isto requererá algum tempo, mas depois de do meu nascimento, assim que for possível, enroscarei meus bracinhos no pescoço da mamãe e lhe direi o quanto eu a amo. 20 de novembro. Hoje, pela primeira vez, a minha mãe percebeu pelo seu coração que me traz em seu seio. Acho que ela teve uma grande alegria. 28 de novembro. Todos os meus órgãos estão completamente formados. Eu sou muito grande. 2 de dezembro. Logo mais poderei ver, porém meus olhos ainda estão costurados com um fio. Luz, cor, flores, como deve ser magnífico. Sobretudo, enche-me de alegria o pensamento de que deverei ver a minha mãe. Oh, se não tivesse que esperar tanto tempo! Faltam ainda mais 6 meses. 12 de dezembro. Crescem-me os cabelos e as sobrancelhas. Já imagino como minha mãe ficará contente com a sua filhinha. 24 de dezembro. O meu coraçãozinho está pronto. Deve haver crianças que nascem com o coração defeituoso. Nesse caso, precisam sujeitar-se a delicada cirurgia para corrigir o defeito. Graças a Deus, o meu coração não tem nenhuma anomalia e eu serei uma menina cheia de vida e forças. Todos ficarão alegres com o meu nascimento. 28 de outubro. Hoje minha mãe amanheceu diferente. Ela está um pouco angustiada, mas uma coisa é certa, nós vamos sair para um passeio. Creio que ela quer se distrair um pouco, talvez comprar umas roupinhas para mim. É isso mesmo, estamos saindo para ir para algum lugar. E acho que estamos entrando em uma clínica. Deve ser para checar se a minha saúde vai bem. Que ótimo! Quando eu sair daqui, eu direi à minha mamãe o quanto eu lhe sou grata. O médico está chegando. Mas esses instrumentos não são para um exame. Não, mamãe, não o deixe de se aproximar. Ai, que horror! Esta é uma clínica de abortamento. Socorro! Deixem-me nascer. Ninguém escuta os meus gritos. E meus sonhos de felicidade? Minha vontade de ver a luz, as flores, as cores. Tudo acabado. Sim. Hoje minha mãe me assassinou. A história é dramática e muito triste. Mas, infelizmente,
ela se repete diariamente nas clínicas de abortamento do nosso país ou em casas de pessoas que se alimentam com o dinheiro que ganham com o sangue dessas vítimas indefesas. Hoje já não se pode mais alegar que o feto não é um ser individual, distinto da mãe, pois a ciência afirma o contrário todos os dias. Assim, tanto quem pratica o abortamento como quem o consente deverá responder perante as leis divinas sobre esse crime. Pensemos nisso, pensa nisso você e passe essa mensagem para o próximo. Essa carta que eu acabei de falar com vocês, ela está na redação do Momento Espírita, com base em um texto que foi atribuído a uma pessoa de nome H. Schwab. Deve ser essa a pronúncia. Ela está disponível no livro Momento Espírita e no CD Momento Espírita também, da Federação. Aí pensamos, voltando lá nos mandamentos, quando se diz, não matarás, e estamos matando. Quando diz, deixai vir a mim as criancinhas, e nós não estamos deixando. O Brasil é um dos países campeões em abortos, por volta de 1 milhão por ano. Calcula-se que 50 milhões de abortos, entre legais e clandestinos, sejam praticados anualmente em todo o mundo. 10 mil mulheres morrem a cada ano no Brasil devido ao aborto ilegal e suas complicações. 300 mil mulheres são internadas com complicações decorrentes de abortos clandestinos a cada ano no Brasil. Então, o que nós pedimos? Não tire o brilho dos olhos de uma criança. A mãe que sofreu um abuso, e que vier a engravidar, nesse caso, ela tem o direito de não querer ficar com a criança. Mas, em contrapartida, tem tantos pais que querem tanto adotar uma criança, É dado a essa mãe o direito de ter esse filho e deixar ele em alguma instituição para que ele seja adotado por alguma família que tenha o coração cheio de amor, cheio de desejo. Talvez uma família que, numa outra reencarnação, praticou o aborto e nesta vida não consegue engravidar, tenha a oportunidade de corrigir o seu erro adotando essa criança que a mãe rejeitou e fazendo essa criança feliz, dando a ela um lar, uma família, uma oportunidade de ser gente decente. O que não podemos mais é ver mães jogando crianças em sacolas no lixo, na rua, nas rodoviárias, no meio do matagal. Isso é que nós, no ano de 2020, já não podemos mais fechar os olhos. Temos que levar essa mensagem a favor da vida, a esperança. A doutrina espírita pretende levar a esperança a esses espíritos. E pedimos, se você já cometeu aborto, você quer saber como você fazer para corrigir isso que você fez, você tem a oportunidade de ajudar outras crianças que não possam, até não ser seus filhos, mas que estão aí no mundo precisando de ajuda física, financeira, psicológica. São tantos os recursos, é só a gente querer. A partir do momento que nos determinarmos no bem, em fazer o bem para o próximo, temos sim
sempre Deus nos dá a oportunidade de corrigir os nossos erros, de fazer uma vida ser vivida com dignidade, com amor, com esperança. Então, não façamos desse espírito um obsessor na nossa vida, porque talvez essa frustração do espírito em não poder renascer, essa dor, fará com que ele nos acompanhe por muito tempo, prejudicando o andamento da nossa vida, o nosso caminhar com esse peso, com esse fardo, onde a gente precisa semear o perdão. Peçamos perdão a esse ser que foi sacrificado. Quem cometeu, que se lembra nessa vida, porque na outra a gente não se lembra. Não podemos dizer nem que sim e nem que não, né? Mas sabemos das consequências. Se nós praticamos lá, em algum momento da nossa vida aqui, nós vamos passar por uma experiência que nos vai levar a essa conclusão. Então, se você tem a oportunidade de ajudar uma gestante, ajude. Não critique porque ela é mãe solteira, porque ela é sozinha, porque ela não tem um marido, porque ela não tem um respaldo. Nós temos que ser o respaldo. Nós temos que ser a ajuda. Nós é que temos que ir lá contribuir com uma peça de enxovalzinho, pacote de fralda, uma ajuda para pagar uma consulta, um remedinho quando a criança estiver doente. Então, é esse brilho no olhar da criança, é esse suporte que uma mulher espera quando ela vai ser mãe, ela quer ser mãe. Muitas vezes ela comete o aborto por não ter esse amparo, essa ajuda que ela precisou naquele momento, e tudo que ela recebeu foi crítica e condenação. Então é aí que vem o ensinamento de Jesus, que fala que temos que ser amorosos, que temos que trazer o perdão, temos que praticar o bem, a caridade. É nesses momentos que nós colocamos a doutrina em ação, porque é fácil julgar, é fácil condenar, mas é difícil estender a mão e ajudar aquele que precisa. Então, que o ensinamento de hoje seja muito claro na nossa vida, no nosso posicionamento, e da próxima vez que virmos uma gestante, ou uma criança, ou um bebê em situação de abandono, de desespero, de não saber o que fazer, sejamos nós a diferença na vida dessa mãe e na vida desse espírito, né? Que a gente imagina esse espírito como uma criança, mas não necessariamente, porque esse espírito já teve outras vidas e ele já tem uma bagagem, então ele é um espírito já completo, perfeito, que já teve as passagens em outras existências. Então, ele veio com algum objetivo naquela família. Se foi por pouco tempo, se foi por algum tempo, algumas semanas, alguns meses, ou se ele chegou a nascer, tudo isso foi calculado, foi planejado lá no plano espiritual. Então, acolhamos o ensinamento de hoje com muito carinho, com muito amor no coração. Desejo a vocês que a palavra de hoje tenha chegado ao coração com muito carinho, com muito cuidado, porque o tema é delicado e o tema requer que a gente pense nas palavras, na forma como colocamos as palavras, porque ninguém tem o direito de julgar ninguém e ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Então, que Jesus, nosso mestre, nos abençoe, nos ilumine e nos oriente. E para encerrar a palestra de hoje, vamos fazer uma oração por todas as mães, por todos os bebês que já estiveram envolvidos nessa situação do aborto, né? Para que eles recebam muita luz, muito perdão, muito esclarecimento,
para que se entendam, para que nessas oportunidades que a vida dá, se iluminem, né? E que tenhamos mais cuidado com o nosso corpo, com o corpo do outro e com a vida em si, tá? Então, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha ao nosso o vosso reino, que seja feita a sua vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, um beijo a todos.